O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este quem até o vento e o mar o obedecem? Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina e iluminai. Prezados irmãos, podemos nos sentar por gentileza. Prezado diácono Osmar, que vem rezar com a gente, você que está em casa, acompanhando a Santa Missa da sua casa. Liturgia, meus amados, desse 12º domingo do tempo comum. Jesus Cristo, primeiro um primeiro momento, que é o último versículo do texto do Evangelho. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Liturgia de hoje quer primeiro falar para a gente, dizer que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, Nós temos visto os últimos textos, os últimos finais de semana, Jesus Cristo dando ordens, aos doentes, curando os doentes, Jesus Cristo exortando, ensinando, Jesus Cristo dizendo quem que é da família dele e quem não é, aquele que faz a vontade de Deus é da minha família, é meu parente, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Hoje Jesus Cristo dá ordens à natureza, às forças da natureza, ao vento e ao mar. Então é para mostrar que Jesus Cristo é o homem, mas verdadeiro Deus, para não deixar dúvida, para a gente não ficar viajando na maionese, pensando que Jesus é uma energia, Jesus é uma força cósmica, Jesus é tudo. Não, isso não. Eu pergunto para você, o que é Jesus para você? Você diz, Jesus é tudo, não está dizendo nada, A gente precisa ter alguma coisa mais de Jesus, e a liturgia se esforça para mostrar isso para a gente, para mostrar que Jesus é Deus, para mostrar que Jesus é trindade, para mostrar que Jesus é Cristo, é ungido e é Salvador, para mostrar que Jesus é um Deus vivo, presente, para mostrar que Jesus tem poder para falar para as forças da natureza, e as forças da natureza o obedecem. Mas a liturgia de hoje também, meus amados irmãos, vem falar para a gente das tempestades da vida. Não é para ninguém levantar a mãozinha, mas se eu perguntasse, quem por aqui já passou por alguma tempestade? Menos os jovenzinhos, que não tiveram tempo disso ainda, mas os mais avançados aí, os que têm DNA, data de nascimento avançada, aí eles iam dizer, eu já passei, padre, por muitas tempestades. E é isso que que a liturgia fala, das tempestades da vida. Primeira leitura que nós proclamamos hoje é do livro do Jó. Jó, meus amados, é um livro da Bíblia, Antigo Testamento, que vale a pena a gente ler, para a gente aprender muitas coisas, porque este homem Jó era um homem muito temente a Deus, um homem que tinha tudo do bom e do melhor. O texto da Sagrada Escritura diz que ele era o homem mais rico da terra,
e ele perde tudo, e ele continua louvando e bendizendo a Deus. Ele não blasfema e ele não murmura. Já viu aquelas pessoas que murmuram? Já viu um cristão pé de chorão? Sabe como é que é um pé de chorão? Já viu o pé de chorão? Pé de chorão, ele é uma folhinha, ele cresce, e daí ele vai crescendo para baixo, assim, o pé de chorão. Chorão, cresce para baixo. Tem cristão que é pé de chorão, né? Tu tem até medo de perguntar para ele, como é que vai? Ele pergunta, estou com uma dor aqui, padre, uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor ali, né? No meu tempo de criancinha, tinha uns desenhos muito bons para a gente assistir na TV. E tinha um desenho que era de uma hiena. Era Lip Erhard. Lip Erhard. A hiena é um animalzinho que ri, né? Só que a hiena do desenho animado, ela chorava. Ela falava assim, ó vida, ó azar, acho que isso não vai dar certo. Calma, Hard, é um desenho. A molecada não conhece mais essas paradas dos dias de hoje. Mas tem cristão que é igual a essa hiena do Lip Erhard. Em vez de rir pelas graças e maravilhas que tem, fica chorando, murmurando. Esse homem da Sagrada Escritura, o Jó, perdeu tudo, mas não murmurou, não blasfemou contra Deus, não perdeu seu tempo chorando ou lamuriando. E isso porque ele perdeu tudo. Mas muitos de nós, com tudo que temos, nos concentramos às vezes na única coisinha que a gente não tem, para poder perder as nossas energias reclamando de Deus, murmurando contra os irmãos. Este homem Jó, diz o texto da Sagrada Escritura de hoje, fala bem assim no versículo 6, versículo 8, diz assim, ó, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. No meio da tempestade, era problema para todo lado, era filho morrendo, era gado morrendo, eram as plantações dele se perdendo, era tempestade na vida dele, de todo jeito, ele clama e Deus fala com ele do meio da tempestade. Deus conversa com Jó, no meio dos problemas, naquele momento onde todos os amigos dele diziam para ele assim, teu Deus te abandonou. Todo mundo falava para ele, buzinava no ouvidinho dele, dizendo, larga esse teu Deus, homem, e morre de uma vez. Que Deus é esse que deixa acontecer essas coisas contigo? No meio daquele barulho todo, Deus fala com Jó, porque Jó clama a Deus, e porque Jó tem força para não murmurar. No texto do Salmo que a gente cantou, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e porque eterna é a sua misericórdia. No versículo 28 e 29, a gente disse assim, gritaram ao Senhor na aflição, e o Senhor os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Gritaram ao Senhor na aflição. Na nossa aflição, os homens e mulheres de Deus, no meio da sua aflição, eles gritam ao Senhor, clamam ao Senhor. Eles vão buscar socorro no Senhor. Tem um texto da Sagrada Escritura que diz assim, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Então nos meus momentos de tempestade, eu grito, eu clamo ao Senhor. Muitas pessoas que se dizem cristãs, tementes a Deus, e na hora da tempestade vão buscar socorro. Não vou nem dizer aqui dentro da igreja, né? Veio aqui na pontinha da língua assim para eu dizer, mas nos tempos de politicamente correto a gente tem que controlar um pouquinho, né? O nosso ímpeto. Mas tem gente que no meio das aflições vai buscar socorro e se diz cristão. Os cristãos são como o salmista, gritam ao Senhor no meio da aflição e o Senhor os liberta da angústia, transforma a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calam. É o texto do Evangelho. E aí no texto do Evangelho tem alguns detalhezinhos que a gente precisa ficar muito atento à palavra de Deus. Jesus Cristo convida os discípulos para passarem para outra margem, porque Jesus Cristo quer que a gente sempre vá, que a gente avance, que a gente vá para outra margem sempre. Ele sempre quer nos conduzir.
Nós somos povo de Deus, e o povo de Deus não é povo acomodado, é povo que avança, é povo que vai para outra margem o tempo todo, para anunciar a palavra, para viver o evangelho, para progredir na sua fé. A gente sai de onde está e vai em frente com Deus. E aí Jesus Cristo convida, vamos para outra margem. E olha o detalhezinho, eles despedem a multidão e levam Jesus consigo na barca. Então Jesus os convida a irem a outra margem, eles vão, mas eles levam Jesus com eles na barca de Jesus. E aí, meus amados, olha o que acontece, começa a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam para dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo. E aí, amados, Jesus dormia no fundo da barca, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordam e dizem: Senhor, estamos morrendo e tu não te importas? Sabe o momento daquela nossa aflição, que a gente está no meio da angústia, no meio, a barca balançando de um lado para o outro, vento para todo lado, a gente não consegue enxergar outra margem, é ventania, é temporal, é trovoada, e o barco é balançado de um lado para o outro, e às vezes a gente pensa: cadê Jesus agora que meu barco está afundando? Onde está Jesus agora que eu perdi quem eu mais amava? Onde está Jesus agora que eu fui demitido? Onde está Jesus agora que eu perdi as minhas aplicações financeiras na Bolsa de Valores? Onde está Jesus agora? Onde está Jesus agora? E eles tinham levado Jesus na barquinha deles. Aí eles gritam com Jesus: estamos afundando, Senhor. E tu não te importas, né? Quando a gente pensa que Jesus parece não se importar conosco. Jesus se levanta e dá uma ordem ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessa e houve uma grande calmaria. E aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Veja, são duas perguntinhas. Por que sois tão medrosos? O barco estava balançando de um lado para o outro e eles se apavoraram, com o barco balançando, sacudindo, e o vento vendo e as ondas enchendo o barco para afundar. Por que sois tão medrosos? E aí a outra perguntinha: acaso não tens fé ainda? É uma perguntinha que se contrapõe à outra, né? É um medo das pessoas que estão na barca e que sabem que Jesus está na barca com eles, que têm a impressão de que Jesus está dormindo e ficam com medo. E Jesus pergunta: você tem medo por quê? Você não tem fé, por acaso? Cadê a sua fé? O que Jesus pergunta para mim e para você hoje é isso: por que sois tão medrosos? Acaso não tens fé? E a gente não diz que a gente tem fé, que nós somos homens e mulheres de fé. Se somos homens e mulheres de fé, nós entramos no barco e vamos atravessar, vamos para outra margem, vamos avançar na nossa vida, nos nossos projetos, nos planos, na nossa caminhada de fé, caminhada de Deus, caminhada de igreja. E virão tribulações, virão ondas fortes, mares bravios. Nem sempre nós vamos estar navegando assim numa lagoa, na Lagoa do Peri, que é bem assim tranquilinha, né? Não, tem horas que teremos ventos fortes. Qual é o cuidado que a gente precisa tomar, meus amados irmãos? O cuidado dos discípulos, e nós somos discípulos, é o cuidado de: eles levaram Jesus consigo na barca. Se Jesus está na barca com a gente, nós sempre teremos socorro, sempre teremos a quem recorrer, sempre teremos a quem gritar. O discípulo grita com o Senhor no meio do alvoroço, o discípulo grita com o Senhor no meio da tormenta, no meio da tempestade, né? Veja, no livro de Jó, o Senhor falou com Jó no meio da tempestade. No Salmo, eles gritaram ao Senhor na aflição e o Senhor os libertou. No texto do Evangelho, eles gritam com o Senhor: Senhor, estamos morrendo e tu não te importas. E aí o Senhor vem em socorro. O Senhor é nosso íntimo. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? É o nosso Senhor e Salvador. E aí a gente encerra, meus irmãos, com o texto da segunda leitura, que é de Paulo aos Coríntios. Paulo dizendo: de fato, Jesus Cristo morreu por todos nós,
para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morre por nós e morre uma vez por todas. O sacrifício de Jesus é para pagar os nossos pecados. Então, para quem é cristão, não existe aquele negócio de que a gente morre no meio de um monte de pecado e vai encarnar para se purificar e depois reencarna para purificar, e às vezes reencarna num cachorrinho, às vezes reencarna numa abelhinha, às vezes reencarna num camelo, e às vezes não. Para quem é cristão não existe isso. Para quem é cristão, o Senhor Jesus Cristo deu a vida dele uma vez por todas e uma vez para todos, para pagar os nossos pecados. Então quem é cristão já tem a herança da salvação. Ninguém se salva por conta própria, ninguém tem poder ou força para mesmo reencarnar e reencarnar, não existe isso. Jesus já fez isso. Jesus já se entregou por amor de mim e de você, para que você seja salvo. Não tem esse negócio, não tem comunicação com mortos. A Sagrada Escritura é clara no texto de Lázaro e o rico que morre, e Jesus Cristo e Lázaro e o rico fica pedindo para que Deus envie mensageiros para dizer para os seus irmãos, para que os seus irmãos não vão para o inferno também junto com ele, e Jesus diz: não dá, tem um abismo, não existe comunicação entre quem está do lado de lá, quem ainda está vivo, para quem está aqui na eternidade, já não tem comunicação, não tem comunicação com mortos. Podemos sonhar com as pessoas que nós amamos e que morreram, podemos lembrar de coisas boas que aconteceram, mas não podemos mais nos comunicar. O tempo que nós temos para nos comunicar com quem está vivo é o tempo que nós estamos vivos. Não deixa para depois, é agora. É agora. Se você quiser falar com alguém depois que morrer, não dá mais, só quando você morrer também. Mas aí já vai ser outra forma de vida na eternidade, é outra coisa que existe na eternidade. Então Paulo deixa claro na carta aos Coríntios: Jesus morreu uma vez por todos, para todos, e para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para que vivam por eles, por aquele que por eles morreu. Viver por Cristo. Tem uma canção linda: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Canta muito esse padre, né? Viver para mim é Cristo, em Cristo somos nova criatura, diz o texto da carta de Paulo aos Coríntios. Então, meus amados, temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que se entrega por amor de nós, um Deus que é presença, um Deus que tem força e poder para acalmar as tempestades da nossa vida. Tudo o que nós precisamos para recebermos as bênçãos desse Deus que se preocupa conosco é colocá-lo na nossa barquinha. E aí, meus amados irmãos, a perguntinha é bem essa: você colocou Jesus na sua barca? Na barca da sua vida? Você, Padre Cedemir, colocou Jesus na sua barca? Jesus está contigo na tua barquinha? Nos momentos de tormenta, tu tens a quem recorrer? Tu tens a quem gritar? A quem clamar? Dá tempo ainda de a gente colocar Jesus na nossa barca. Que a palavra de Deus, meus irmãos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.